O pneuzinho é a primeira região que denuncia que você está engordando. Além de ser o lugar que o seu corpo primeiro coloca gordura, é o mais difícil de tirar, mano. E a primeira coisa que você pode fazer para mandar esse lazarento embora é o HIIT. E o HIIT, na verdade, é o cardio, o exercício aeróbio de alta intensidade e intervalado. É aquele que você corre até morrer, aí descansa, aí corre até morrer e descansa. E por que então fazer o HIIT, que é esse morre, não morre, ao contrário daquele tranquilo, relaxado? Porque o exercício HIIT, ele tem a capacidade de aumentar mais o seu VO2. E o VO2 é a métrica que a gente usa para medir o quanto que o seu corpo é eficiente em captar o oxigênio e usar ele. Isso vai te ajudar exatamente em deixar o seu corpo mais educado a queimar gordura em repouso. Então você vai fazer um HIIT na academia e quando você estiver em casa, no sofá, assistindo, olha lá, você vai estar derretendo os seus pneuzinhos. Fala se não é supimpa. Legal e bonito. E o HIIT você pode fazer em qualquer aparelho. Você pode fazer na esteira, na bike, na escada. O importante dessa modalidade de exercício é você fazer até quase morrer. E quando eu falo até quase morrer, é quase morrer mesmo. Sabe quando você tá e não consegue respirar? Porque é isso. E aí você dá um intervalo para descansar. Um ponto importante aqui é fazer esse HIIT depois do treino de musculação, que você vai entender já que ele é importante também estar nessa sua lista. A segunda coisa que é legal você fazer é não dispensar as fibras. Então sabe aquela conversinha da nossa mãe, da nossa avó? Come chuchu, meu filho, não esqueça de colocar a abobrinha no prato. E eu me lembro vividamente que assim como você, possivelmente eu também não gostava muito de comer verduras. Quando eu voltei a competir, meu grande amigo Guilherme Vaz, ele montou a minha dieta, ele que estava tocando a prep e ele colocou ali os legumes. E aí eu falei, eu não quero! Depois de um tempo, eu entendi que legumes não é para gostar, é para comer. E quanto mais variado possível. A recomendação é que você coma 3 tipos de legumes diferentes na semana. Porque, claro, não só os legumes, mas eles vão trazer para você as fibras, que vão ajudar não só em todo o processo intestinal, mas vão te ajudar também a absorver menos carboidratos. Ele também causa aí um preenchimento no espaço do seu estrombo. Você sabe o que é estrombo, Rani? Eu acho que é estômago, né? Ele vai preencher o espaço do seu estrombo e isso vai te dar mais saciedade. Ou seja, você vai comer menos e isso vai também te ajudar a reduzir essa banha desgraçada aqui do rato. A terceira dica que eu vou te dar para você reduzir esse pneu é você consumir menos açúcar refinado. O açúcar refinado, ele é um carboidrato que ele entra na sua corrente sanguínea de forma muito rápida, libera muita insulina, a insulina pega esse carboidrato todo, ela não vai deixar ali, ela vai levar para algum lugar e ela transforma tudo aquilo em banha. Parece que o corpo é o seguinte, vamos começar a engordar, vamos. Ele vai e joga ali primeiro. Então o açúcar refinado não é uma parada legal. Sem contar que vai gerar efeito rebote, você vai comer depois mais, eu não sei o que. Açúcar refinado é legal você evitar. Por que eu não estou falando para você cortar isso? Pode ser que você goste muito, pode ser que a sua vida se torne triste, pode ser que te evolua para um quadro depressivo. O Rani, ele tá assim, ó. Então evite ou ao menos diminua o consumo. A dica 4 para você reduzir o pneuzinho, ela é contra-intuitiva. Eu preciso que você preste muita atenção nesse momento, porque eu vou falar para você não reduzir o carboidrato. O que muito se vê é a galera falando para reduzir o carboidrato. E eu estou falando para você não fazer isso. Se você reduz o carboidrato, isso vai te ajudar a emagrecer? Vai. Mas isso pode te gerar um efeito rebote completamente ruim. Se você come carboidrato, o carboidrato ele se transforma em glicogênio muscular no seu músculo, que, diga-se de passagem, é a energia desse músculo lindo, bonito e gostoso para ele fazer força, para ele treinar. Se você reduz essa energia, o seu treino vai ficar mais forte ou mais fraco, Renezito? Mais fraco. Consequentemente, você vai treinar pior. Se você treina pior, você tem um gasto de energia pior, um crescimento muscular pior, uma oxidação de gordura pior, ou seja... Fica pior. Fica pior. Não é que você tem que reduzir drasticamente o carboidrato, não. Você tem que ter o seu carboidrato numa
quantidade bacana para que você consiga dar energia para o seu corpo e você consiga fazer um bom treino. Quando eu era gordo, Lala, eu comecei a cortar carboidrato, comecei a passar mal, desmaiar. Aí, ó. Se você tá gordo e você vai pro treino e desmaia no treino, você vai continuar gordo, só que agora desmaiado. O que você precisa fazer? Cuidar para ter o consumo ideal de carboidrato. Essa é uma preocupação tão grande que eu tenho, inclusive com os meus alunos do Muscle 60D, que quando alguém se inscreve, se torna aluno, na hora, o meu time de nutricionistas entra em contato com você exatamente para levantar as informações e montar a sua dieta personalizada. Custo qual? Zero. E a gente também entrega várias outras coisas, suporte de personal, de nutricionista, de fisioterapeuta, tudo ali no WhatsApp. E sem contar, mano, mais de 25 cursos na plataforma. Você precisa conhecer o trabalho que a gente faz e, mano, é brabo. O link tá aí embaixo para você ver qual é que é. A dica 6 é você tomar cuidado com os molhos. Deixa eu te contar uma história muito legal. Certa vez eu dava aula para um cara que ele era bem gordo e ele tinha alguns problemas de saúde. Então eu indiquei para ele um nutricionista, grande amigo meu, um cara muito brabo, montou a dieta e o cara não emagrecia, mano. Passou uma semana, duas, não emagreceu. Se passou uma semana, não emagreceu nada, 2 semanas não emagreceu nada, tem coisa errada. Você tem noção? É possível se perder até 1,5 kg de gordura por semana. Para ficar do lado seguro da ponta, a gente fala de 1 kg por semana. E aí, o que o Doc, ele descobriu? Eu falo Doc porque ele é doutor em nutrição, tá? Ele descobriu o seguinte, que o nosso amigo Marcos, ele estava exagerando em molhos. Molho de salada, azeite. E quando a gente vê um azeite, aquilo ali tem 9 calorias para cada grama. É gordura pura. Mas é gordura. Mas é gordura. Tem caloria igual. O seu corpo não faz distinção de caloria, não. Quando se pega molhos de salada, você vai ver que na grande maioria tem azeite, tem outros óleos, ou então tem queijo, ou seja, altamente calórico também. Todo o déficit calórico que era criado pela dieta era compensado pelos molhos. Então, se você coloca molho na sua comida de forma desregrada, tome cuidado com isso. Dá uma olhada na tabela nutricional dele e você vai ver ali que tem muita caloria. Nesse momento eu vou te dar uma dica plus dentro dessa dica. É uma dica dentro da dica. É a 6,5. É a 6,5. Muito bem, Ranezito. Dica 6,5. Quando você for colocar o azeite na sua comida, coloca o seu prato na balança e aí você dosa a quantidade de azeite. Porque se você coloca de forma ali no olho, você pode estar colocando aí 10, 20 gramas de azeite sem perceber. E se a gente pensar em 9 calorias por grama, a gente está falando de 90, 180 calorias em às vezes uma refeição só. Ou seja, se você faz isso em 2 refeições, são quase 400 calorias no dia. É um Big Mac. É um Big Mac. Parou pra pensar nisso? Caraca, você pode estar comendo um Big Mac a mais em termos calóricos quase por dia, pelo simples fato de não dosar o azeite que você põe na sua salada, por exemplo. É melhor cortar o azeite e comer o Big Mac. O miserável é um gênio! Falamos de carboidrato, falamos de gordura, agora vamos para a nossa 7ª dica, vamos falar de proteína e o seu impacto na redução chamada pneuzinho para os mais íntimos. A proteína, ela é um macronutriente que muito dificilmente vai se tornar em gordura. É praticamente impossível. Se você consome mais proteína, primeiro, você favorece a síntese de proteína. Afinal de contas, tem mais proteína lá. Segundo, a proteína tem um efeito térmico elevado. O que é isso, Lala? O seu corpo, ele gasta mais calorias para digerir a proteína. E esse efeito térmico da alimentação, ele corresponde de 10 a 15% do gasto calórico total do seu dia. Ou seja, se você tiver uma alimentação com mais proteína, você vai gastar mais calorias simplesmente para digerir. E esse gasto de energia elevado favorece derreter aqui a banha. Tem uma outra coisa aí. Dietas que vêm com a ideia de déficit calórico, hoje a ciência comprova que você consegue aumentar o músculo, reduzir gordura ao mesmo tempo. Mas isso se você estiver em déficit calórico e se você estiver com a proteína mais alta, cerca de 2,5, 3 gramas por quilo de peso. E essa proteína toda você vai achar em grande parte em origem animal, então a gente vai falar de frango, carne, peixe, ovo, né? Leite. Falando de leite, a gente vai falar do whey, que é a proteína extraída do soro do leite, e eu não poderia deixar de falar do whey mais bem avaliado do mercado, o melhor custo-benefício. Aqui, ó, Growth é nóis. Gente, o whey da Growth tem mais de 20 sabores. Anicito, qual o seu favorito? Chocolate. Chocolate. Eu pedi, chegou, não provei ainda, mas eu quero ver
ver. Muitas pessoas me recomendaram o de cappuccinos. A gente tá falando aqui de um whey que custa menos de R$100 a bag e vem com 1 quilo para você. O link tá aqui embaixo, você tem cupom de desconto, aproveita, suba a sua proteína de forma saborosa e ainda pagando pouco. Dica 8 para mandar embora essa gordura desgramenta. A gente vai falar de treinar musculação, mano. E aí você pode nesse momento falar, pô, treinar musculação tem nada a ver com perder gordura? Mas quem te disse? O treino de musculação por si só já tem queima calórica. O treino de musculação gera queima calórica depois. E quando esse músculo tá maior, também gera queima calórica. Ou seja, queima calórica com queima calórica com queima calórica vai resultar em déficit calórico, velho, que é importante para reduzir o pneuzinho. Então, o treino de musculação, ele não pode faltar. O 8º da nossa lista é você fazer higiene do sono. Você dormir bem, não é só dormir a quantidade de horas, que hoje os estudos falam aí que vai de 7 até 8 horas, podendo ser 6, podendo ser 9 para algumas pessoas. Mas de 7 a 8 para ficar fácil. Não é só isso, é dormir com qualidade, aquele sono gostoso que você acorda se sentindo bem, revigorado, disposto, com bom humor. Isso é sintoma de um bom sono. E tudo isso vai reverberar em, primeiro, equilíbrio de grelina e leptina, que são 2 hormônios que regulam o seu apetite. Se você dorme mal, você vai ter mais fome, vai comer mais e vai ficar gordo. Outra coisa, se você dorme bem, você vai estar mais disposto, vai fazer um treino mais legal, vai fazer um ritmo mais intenso, um treino de musculação mais brabo. E tudo isso vai reverberar em quê? Pururuca indo embora. Entre várias outras coisas que o sono vai melhorar no seu dia. Então, cuidar do sono, fazer a higiene do sono é fundamental. Vai te ajudar muito, tanto nisso quanto em outras coisas. E tem também o Sossegarte, que é um manipulado da Oficial Pharma, que eu inclusive uso para melhorar a minha qualidade de sono. Dica 9, não existe exercício para reduzir o pneu. E na verdade, não existe nada que você possa fazer para reduzir o pneu. Apenas o pneu. Apenas o pneu. A única coisa que você pode fazer para tirar a banha só daqui é enfiar um tubo aqui e sugar a banha. A gente chama isso de lipoaspiração. O que você pode fazer, e diga-se de passagem, foi tudo que eu te ensinei nesse vídeo, como reduzir banha do corpo inteiro. E aí você pode virar para mim e falar assim, lá, seu safado, você me enganou. Não te enganei, não. O que você vai fazer que eu te recomendei vai reduzir a banha aqui, mas não vai reduzir só a banha daqui. Vai reduzir a banha do corpo inteiro. E o que vai te ajudar, inclusive, nesse processo todo, são esses alimentos aqui, ó. E, mano, são alimentos com quase 0 calorias. Isso vai potencializar o seu resultado e você ainda não vai ficar passando fome. Ó que legal. Então clica nesse vídeo aqui, now.